nossa riqueza, a nossa fortaleza, o Deus que é o nosso braço forte. É no Senhor, meu Deus, que nós confiamos em todo tempo, porque sabemos, meu Pai, que o braço do homem ele se cansa, o braço do homem ele falha, mas o Senhor é o Deus que não falha, o Senhor é o Deus que não desiste, o Senhor é o Deus que não se cansa, o Senhor é o Deus que não dorme, Pai, não dormita, é o Deus que tem guardado os teus servos e as tuas servas. É o Deus que tem sondado os nossos corações, é o Deus que tem, meu Pai, sondado a terra, Senhor, e tem olhado, tem procurado aqueles que te adoram em espírito, aqueles que te adoram em verdade. Por isso, meu Deus, nós invocamos o seu nome nessa noite, porque nós queremos te engrandecer, meu Pai. Nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar, nós queremos, meu Pai, nos satisfazer do Senhor, meu Pai, na presença do Senhor, glorificar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha conduzir este culto de adoração a Ti, que o Senhor venha conduzir os louvores, que o Senhor venha conduzir a oração, que o Senhor venha conduzir, meu Deus, a palavra, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, pedindo perdão também pelas nossas falhas, pedindo perdão também pelos nossos erros, pedindo perdão também pelos nossos pecados, pedindo para que o Senhor venha limpar o nosso coração, limpa o nosso eu, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós venhamos, meu Pai, entrar diante da Tua presença, meu Pai, com coração limpo, com coração purificado, com coração, meu Pai, voltado totalmente para o Senhor, em nome de Jesus. Que nada, meu Pai, venha tirar o nosso foco nessa noite. Que nada, meu Pai, venha perturbar a nossa mente, em nome de Jesus, que nenhuma tribulação, Senhor, nos impeça, meu Pai, de nos agarrar, meu Pai, ao Seu Evangelho, de nos alimentar, Senhor, meu Deus, do rio de águas vivas, meu Pai, que o Senhor faz jorrar na nossa vida. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nada venha atrapalhar hoje, meu Pai, o buscar a Sua presença, o renovo que nós temos a oportunidade de receber no dia de hoje. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, independente do que vivemos ou passamos durante esta semana, hoje é a oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai, de se renovar mais uma vez, de se fortalecer na Sua presença mais uma vez. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda adoração seja a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim, meu Deus, nós Te agradecemos para a honra e glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor mais uma vez por nós estarmos aqui. Graças a Deus. Mas, irmãs, vamos meditar na palavra, né? Nos alimentar. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Como é de praxe, né? O André fica fazendo graça de mim, mas quem for encontrando, dê glória a Deus, em nome de Jesus, só para a gente poder dar início, né? Glória a Deus. A leitura. Glória a Deus. Amém, dona Leila. Dona Cintia também já encontrou. Desculpa, irmão, meu sinal tá ruim aqui, falhou. Qual que é a leitura, por favor? Jó, irmã, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Obrigada, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quer orar pela palavra? Sei que eu já orei, mas peço que ore. Amém? Da gente iniciar. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno e maravilhoso. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai,
Venha nessa noite nos conduzir aos teus caminhos, Pai. Nos ensinar do Senhor, que nós venhamos aprender, meu Pai, como agradar, como servir, como viver, meu Pai, na tua presença. Deus maravilhoso, abençoe, meu Pai, o teu instrumento, o teu servo, que vai trazer a nós, meu Pai, o alimento, o pão dos céus. Vai trazer, meu Pai, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos preenche, aquilo que nos alimenta, que é a tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Abençoa a leitura. Abençoa, meu Pai, a vida dos meus irmãos, que eles venham estar com os ouvidos sensíveis e o coração pronto, meu Pai, a receber a tua palavra, a receber o teu evangelho, a receber a tua direção, Senhor. Que nessa noite, meu Pai, o teu Espírito ministre, meu Pai, sobre nossa vida, sobre essa igreja, sobre este culto. Que nós venhamos sair, meu Pai, desse culto renovados, cheios da graça do teu Espírito Santo, direcionado pela tua palavra viva e poderosa. Te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos por este momento. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né? E o título aqui diz: A primeira aprovação de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a Jó dizer: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e o levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei.
O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Glória a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De início, essa palavra vem dizendo, né, não sei, certo dia os anjos vieram apresentar-se, né, ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Quer dizer, o inimigo, ele vem como oportunista, né? Quem era para estar ali sim diante de Deus eram os anjos e não o diabo. Mas lendo essa palavra e meditando, a gente vê que quando algo está incomodando o inimigo, ou melhor dizendo, alguém, ele se apresenta diante de Deus realmente para ter a permissão do Senhor, para poder tocar em algo, ou em alguém, ou em alguma coisa. E ele vem como oportunista. E a Bíblia diz, eu gosto de citar essa palavra, que fala que Deus, os olhos de Deus passam sobre toda a terra. E o diabo aqui vem dizendo que ele percorria a terra, ele caminhava a terra. Quer dizer, Deus olhava de cima e o diabo na terra, olhando, e aquilo que o incomodava, o atrapalhava. Tanto que aí Deus vem dizendo no 7, o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro homem que teme a Deus e evita o mal. Glória a Deus. Com certeza, Deus ele perguntou aquilo porque ele sabia que Jó ele tinha esses, como eu posso dizer, esses valores. Jó ele tinha esses valores e aquilo incomodava ele. Incomodava Satanás. Por quê? Porque Satanás estava rodeando a terra. E ele viu quantos e quantos homens já entregues a tantas coisas. Homens que já não eram mais retos de coração. Homens que já não eram mais íntegros de coração. Homens que já não se separavam mais. Homens que já não temiam mais a Deus. E com certeza, Jó já estava incomodando a Satanás. E em uma oportunidade que ele teve, ele foi sim se apresentar ali. Ele aproveitou aquele momento para poder falar de Jó. E é dessa mesma forma que quando eu e você estamos servindo a Deus, quando nós estamos guardando a palavra de Deus, quando nós estamos obedecendo a Deus, o inimigo ele vai se incomodar. Agora, a partir do momento que nós não estamos fazendo nada para guardar a palavra de Deus, para temer ao Senhor, para glorificar ao Senhor, aquilo não chama a atenção do diabo. Aquilo não é incômodo para o diabo. Mas quando você serve a Deus, sim. Quando você serve a Deus, você vê que as coisas começam a mudar. Talvez coisas que você fazia com tanta simplicidade, você vê que você não consegue fazer mais. Você vê que parece que alguma coisa luta contra o que você está fazendo. E aí você colocava a mão e tudo dava certo. Tudo acontecia. E a partir do momento que você começou a servir e a fazer as coisas para Deus, você vê que as coisas começou a ficar mais dificultoso. Começou a ficar mais difícil. E a gente vê que o diabo diz assim no 9, será que Jó tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele?
da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Graças a Deus. Quer dizer, o diabo estava falando assim para Deus que Jó era como todos os outros homens da terra. Ele só agia daquela forma por causa das coisas que ele tinha. Porque Deus ainda não permitia que o diabo tocasse em nada do que era dele. Da família, do recurso, da forma que ele tinha de ganhar o pão. O diabo estava querendo dizer para Deus que se o Senhor me permitir tocar na família, me permitir tocar no meio que ele tem de sustentar a sua casa, em tocar em tudo que está em volta, tudo aquilo que é material, eu tenho a certeza que ele vai me negar. Eu tenho a certeza que ela vai me negar. Então, meu irmão, não é em vão que nós olhamos e acontecem coisas à nossa volta. A palavra de Deus diz assim que nada acontece debaixo do céu se não for permissão do Senhor. Se não for permissão. Mas irmão, é isso, é aquilo, é sofrimento, tal. Você acha que Deus ele vai te colocar no meio de uma prova para te matar? Você acha que Deus vai te colocar no meio de um deserto, sabendo que você vai morrer lá? Vai te colocar no meio de uma batalha, sabendo que você não vai conseguir lutar? Você acha que Deus ele não te conhece? Ele não sabe quem é você? Da mesma forma que Deus sabia quem era Jó, um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, a Bíblia diz, ele também sabe quem é você. Ele sabe quem é você. O diabo sabe, mas Deus também sabe quem é você. E nós olhamos hoje, e quantas pessoas são reprovadas nisso? Quantas e quantas pessoas que ela não consegue compreender que o viver dela não está ligado às coisas que estão em volta dela, não está ligado aos bens materiais. O viver dela não está ligado a essas coisas. Pode ver que tudo o que Satanás colocou diante de Deus ali são coisas terrenas, coisas que são passageiras, coisas que vão acabar, coisas que vão se passar. Mas eu e você sabe que muitas pessoas elas se apegam a essas coisas. E elas se limitam a buscar a Deus por causa dessas coisas. Ele diz no 10, acaso não puseste uma cerca em volta da família dele e de tudo que ele possui? Quer dizer, ele está falando assim para Deus, está tudo protegido pelo Senhor? Está tudo guardado pelo Senhor? Está vendo quem é que te guarda? Está vendo quem é que te protege? É Deus que tem nos protegido em todo o tempo. E ele diz assim, tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Quer dizer, o trabalho, tudo que ele tinha era assim próspero. A Bíblia vem dizendo. Só que o que o diabo queria tocar? Tocar naquilo que, se ele tocasse em qualquer outro homem daquela terra, ele já ia começar a reclamar, já ia começar a murmurar, já ia começar a se entregar, já ia começar a falar que Deus não era com ele. Senhor, por que está dando errado? Por que minha família está assim?
Porque minha família tá assado. Porque isso aconteceu. Porque meu parente me falou isso. Porque fulano brigou comigo. Se o espírito de contenda, de briga, se colocar no meio, a pessoa já começa a questionar o porquê, o porquê, o porquê. Ela já começa a procurar as razões, os motivos daquilo. E o diabo estava colocando diante de Deus que Jó temia a Deus porque Deus o protegia, Deus o prosperava. E ele estava falando, se fosse ao contrário, eu tenho uma certeza. Quando o diabo diz assim no 11, mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O que o inimigo está falando? Ah, se o Senhor permitiu tocar no casamento dela, se o Senhor permitiu tocar no trabalho dela, na vida financeira dela, no filho dela, na filha dela, eu tenho certeza que ela te amaldiçoará. Ele está falando assim que tem certeza que você será reprovado. Então entenda que tudo que nós passamos é a permissão de Deus, é o moldar de Deus, é o tratado de Deus. Você não vai morrer. Se você está passando por isso, é porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Deus quer que eu e você venhamos ter uma intimidade maior com Ele, uma profundidade maior com Ele. Senão Ele não iria nos permitir passar por essas coisas. Não iria te permitir passar por isso. Muitas das vezes a luta que você passa, ela te desgasta. Vem a tristeza, vem o desânimo. Mas Deus, Ele quer te renovar. Ele quer te fortalecer. Ele está acima da doença. Ele está acima da luta financeira. Ele está acima da briga, da contenda no meio da família, no casamento. Ele está acima de tudo isso. Não perca os valores que Deus colocou em você. Porque é isso que o diabo quer. Ah, se eu tocar nisso, ela não vai ser mais íntegra. Se eu tocar nisso, ela não vai mais abrir o coração para o Senhor. Ele não vai mais abrir o coração para o Senhor. Não vai se quebrantar mais. Ele não vai ser mais sincero. Se eu tocar nisso, ela não vai orar mais. Se eu tocar nisso, ele não vai jejuar mais. Se eu tocar nisso, ela não vai se levantar mais em oração. Ela não vai mais interceder. Ele vai parar a obra. Se eu tocar nisso aqui, eu tenho certeza que ele vai retroceder naquilo que Deus colocou na mão. Só que o mesmo Deus que está protegendo a sua casa, que está te dando, te está provendo você em todo momento, é o Deus que vai te prover hoje, que te provê amanhã, que cuida de você hoje, que cuida de você amanhã, que te protege hoje, que te protege amanhã. Ele nunca vai deixar de ser com você. Não é porque as situações à sua volta mudou, tudo aos nossos olhos, aos olhos humanos, está um caos, que Deus deixou de ser conosco. Ele permanece. Só que nós também temos que permanecer. Nós temos que permanecer. A luta, ela não pode nos parar, nos paralisar. Parece que as pessoas, ela vê o problema, ela vê a dificuldade, ela vê a luta se levantar. Parece que aquilo paralisa ela. Ela não consegue sair do lugar. Ela fica estática. Nós temos que servir a Deus de todo o nosso coração. E aí ele diz assim no 12. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer, glória a Deus, quer dizer, tudo está na mão de Deus. E o inimigo só toca se Deus permitir. As coisas só acontecem se Deus permitir. Às vezes eu ou você se encontra, às vezes fala, mas por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu?
Só existe dois caminhos, ou Deus permitiu ou nós demos vazão e espaço. Porque fora isso, o inimigo ele não vai agir. Ou Deus permitiu ou nós deixamos uma brecha. Fora isso, não vai acontecer. E Deus aqui ele permitiu que o inimigo tocasse. Vai lá, toca. Toca nos bens dele, toca nas coisas. E aí a Bíblia diz assim no 13: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quanto os sabeus os atacaram e levaram embora e mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Glória a Deus. Talvez você olhe enquanto todos estão dispersos, desapercebidos, estão festejando, e você está buscando a Deus. Você está buscando guardar a sua intimidade, guardar o temor a Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus. Ah, mas estão festejando, estão pulando. Ah, estão ali. Jó não estava ali. Jó não estava junto com eles. Não estava naquele lugar. E talvez você se sinta como Jó se sentiu naquele momento. Sozinho, muitas das vezes, excluído. Porque num lugar desse é o convidado, né, especial que não poderia faltar seria o quê? O pai. Talvez você fala, poxa, mas Deus, ele vem nos separando, ele vem nos guardando, ele vem nos escondendo nele. Aí você diz assim, poxa irmão, mas da minha família? Pois é, para você ver. E Deus vem nos separando e vem nos guardando. E é isso que Deus vem fazendo. Então nós temos que estar atento aos sinais do que o Senhor está nos mostrando à nossa volta. Talvez você está vivendo como Jó, cada hora é uma notícia. Cada hora é uma notícia diferente. Cada hora é uma catástrofe diferente, um caos diferente. Mas e aí, irmão? O que muda? Se você vai permanecer. É isso que muda. Você vai permanecer o mesmo que você é em Deus? É isso que a palavra vem dizendo. Você vai continuar guardando? Você vai continuar sendo íntegro, reto, se desvia do mal? Você vai continuar sendo a serva de Deus? Você vai continuar sendo o conhecido de Deus? Ou se Deus permitir tudo isso acontecer à sua volta, você vai mudar? Ah não, porque aconteceu isso, então eu não vou fazer aquilo. Porque fulano me fez isso, então aquilo eu não vou. É assim? Ou será que nós vamos colocar a culpa no próximo? Não, eu tomei essa atitude porque fulano fez isso aqui comigo e aí... O que nós vamos fazer? Iremos permanecer ou o vento de Satanás vai nos carregar? Ou ele vai roubar a semente do Senhor que foi plantada no seu coração? E aí ele diz assim no versículo 15: quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. No 16: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas
e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Graças a Deus. Mais uma vez uma notícia. Mas a gente percebe o detalhe, ele diz assim, fogo de Deus. Sabe aquela situação que acontece e a pessoa fala assim, mas isso aí aconteceu porque foi Deus. E aí vem um e fala assim, mas o mal, Deus que fez isso comigo. Sempre vem aquele ou aquela pessoa que não tem o conhecimento em Deus, na presença de Deus, que vai falar que, foi Deus. Isso aí que aconteceu foi Deus que fez isso aí com você. Uma coisa é permissão de Deus, outra coisa é Deus. Querer de Deus. Querer é uma coisa, permissão é outra. Amém? Isso querendo o quê? Inflamar o coração do servo e da serva de Deus. Nós sabemos que existem muitas pessoas que um dia estiveram na casa de Deus e aí você vai evangelizar ela, não creio em Deus. Aí você vai aprofundando ali na conversa com a pessoa, você vê que existe uma raiz de amargura, não porque aconteceu tal situação e eu pedi algo para Deus e aquilo não aconteceu e ela se revoltou nunca mais. Ela quis seguir no caminho de Deus. Quer dizer, então esse mensageiro veio plantar algo ruim no coração de Jó. Para que Jó pensasse assim, Deus ele está fazendo tudo isso comigo. E aí ele diz assim, no 17, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. No 18, enquanto ele estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então quer dizer, Jó ele se humilhou ali, se humilhou, mas ele adorou a Deus. Será que nós vamos tomar a mesma atitude de adorar a Deus? Mesmo quando estivermos diante de situações como essa? Tem pessoas aí que clamaram a Deus e falaram assim, mas um dia eu orei a Deus, falei para Deus não levar tal parente meu, o meu filho, a minha mãe, e veio a morrer. Pessoas que estão abaladas e nunca mais se voltaram depois disso. Por que o diabo ele propôs isso? Ele colocou isso diante de Deus? Porque ele sabe que se ele tocar em uma dessas fragilidades que normalmente o ser humano tem, o ser humano carnal tem, ele não vai suportar, ele vai sucumbir, ele vai abandonar. Vai falar assim, eles são frágeis demais, se eu toco nisso, se eu toco naquilo, se eu agir dessa forma, eles vão negar a Deus, eles vão amaldiçoar o nome de Deus. Você imagine o diabo ouvindo isso da boca de Jó. Ele se humilhou, ele rasgou a sua roupa, o seu manto. Ele falou assim, eu vim a esse mundo, eu não tinha nada e ao pó eu vou retornar, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu e se eu não tiver nada também,
Eu sei que tudo está na mão de Deus, está no controle de Deus. E a Bíblia diz que ele não culpou a Deus por aquilo. Saber que Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa. Mas Ele não quer que eu e você venha se abalar. É isso que Deus está falando conosco nessa noite. Que nós não venhamos nos abalar, mas venhamos permanecer firmes. As situações estão difíceis, ore mais, busque mais, clame mais, se dedique mais a Deus. Porque isso sim causará estranheza para Satanás. Vai falar assim, esse é difícil na queda. Esse é difícil, porque eu toquei aqui, eu toquei ali, eu mexi nisso, eu mexi naquilo outro, e ele permanece ali no mesmo lugar. Porque o Senhor, Ele é a sua rocha, e você está firmado nele, como uma casa bem edificada no Senhor. Pode vir a chuva que for, pode vir um vendaval que for, pode vir a luta que for, a adversidade que for, você está na rocha que é o Senhor Jesus. Você não está na areia, que uma pequena onda vem, te leva e te derruba. Você está firmado no Senhor, você está firmada no Senhor. E aí, continuando a leitura no capítulo 2, em nome de Jesus, capítulo 2. E aí o título aqui diz, a segunda provação de Jó. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Glória a Deus. Quer dizer, Deus estava ali, nessa palavra, falando para Satanás, está vendo aí, ó, ele permanece da mesma forma. Ele não mudou. Você observou isso? Você observou que ela não mudou? A luta veio, ela não parou de orar. A situação veio, ele não desistiu. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não amaldiçoou. Você percebeu isso? Que ela permaneceu intacta? Que poderia sim tocar em tudo que está à volta e o coração dele comigo continua o mesmo? Irrepreensível, não tenho que chamar a atenção. Íntegro, separado, puro. Você percebeu isso? E aí ele diz assim que Satanás provocou, né? Instigou para que Deus viesse. Ele diz assim, ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo. Quer dizer, falando para Deus, ó, propondo ali, ó, faz isso. Aí fala assim, sem motivo. O diabo estava incomodado por ele querer guardar as coisas de Deus, por ele temer a Deus. E aí diz assim no 4, pele por pele respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Glória a Deus. Um homem carnal dará tudo. Ele entregará tudo. Um homem que ele é vencido pelas coisas desse mundo, ele entregará.
Ele entregará os seus bens, ele entregará tudo. Ele entregará até a sua alma para Satanás muitas das vezes. Entregará o seu ser, a sua casa, a sua família, os seus bens, como a gente vê. Pessoas apresentando a sua família, apresentando o casamento, apresentando os seus bens, as suas riquezas para Satanás. Se entregando. Mas aí a Bíblia diz assim, no 5, estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Quer dizer, o diabo viu que ele não ia conseguir, tocando na família de Jó, nos bens de Jó, na riqueza que Deus tinha dado a Jó. Falou assim, agora ele vai negar. Tocar na saúde. Se o Senhor permitir eu tocar na saúde, eu tenho certeza. Nenhum homem resiste a isso. Você imagina o diabo já assistindo quedas e quedas de homem, propostas, laços que ele já fez sobre toda a terra e na vida de muitas pessoas. E ele falou assim, eu já vi muitos caírem dessa forma, eu toquei na saúde e ele negou. Eu já vi muitos cair dessa forma, eu toquei na família, eu toquei no casamento, eu já vi muitos caírem. Eu já vi muitos abrirem mão de Deus por menos que isso. Mas se eu tocar na saúde dele, se o Senhor permitir. E aí ele diz assim, no 6. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Deus falou assim, pode tocar na carne dele, pode tocar nos ossos dele. Mas na vida dele não. Quer dizer, a nossa vida está na mão de Deus. Ainda que o inimigo toque, que Deus permita. A nossa vida está na mão do Senhor. Está na mão do nosso Deus. Ele que está no controle e na direção de todas as coisas. E aí diz assim no 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Graças a Deus. Glória a Deus. Quer dizer, a mulher de Jó, ela não tinha essa intimidade com Deus. Imagine ela vendo tudo aquilo, tudo se acabar. Os filhos mortos. A mulher de Jó, pela resposta dela, ela vivia uma vida carnal. Ela sabia sim aproveitar dos bens que Deus dava. Foi isso que Jó estava falando. Sabia se suprir daquilo. A mulher de Jó corresponde pelo lado daquelas pessoas que se o inimigo tocar, ela vai ceder. Ele vai ceder. O diabo queria ouvir isso da boca de Jó. O que a mulher de Jó falou, o diabo queria ouvir da boca de Jó. Que ele queria provar para Deus que iria dar certo o plano dele. E você vê que ela fala assim, você ainda se mantém íntegro. Porque muitas das vezes a pessoa ela começa de uma forma na presença de Deus. E com o passar do tempo ela vai se esfriando, ela não mantém. Ela não mantém aquilo na presença de Deus. Ela não mantém a chama do Espírito acesa. Ela não se mantém se alimentando da fonte da água da vida. E é isso que os faz ruir, cair, perder a batalha. Mas com Deus, Ele tem provido todas as coisas na nossa vida. Ele tem cuidado de nós.
Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele pode tocar no que for na nossa vida. Mas se nós sabemos quem nós somos em Deus, nós olhamos as coisas que estão em volta na nossa vida, olhamos para a nossa saúde, fala assim, Senhor, olha, o meu casamento talvez não esteja da forma que eu gostaria, a minha vida financeira, os meus filhos talvez não estão da forma que eu gostaria, a minha saúde talvez não está da forma que eu gostaria, mas isso não muda o que eu sou no Senhor. Isso não muda o meu caráter, isso não muda os meus valores na sua presença. Isso não muda o meu amor por ti, Senhor. Isso não muda. Quanto mais provado pelo fogo, mais valioso você se torna. E aí nós olhamos para dentro de nós, quem nós temos sido para Deus. Nós estamos sim sendo aprovados, estamos passando por essas etapas, por essas barreiras, por essas dificuldades e falando assim, eu sei que Deus está no controle, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor, daqueles que amam ao Senhor, daqueles que se mantêm firme na presença do Senhor. É o se manter firme que vai fazer eu e você completar a carreira, guardar a nossa fé. É o se manter firme. Eu e você não temos que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Mas você tem que se manter firme no Senhor, na presença do Senhor, no Espírito Santo do Senhor, na palavra do Senhor. Você não tem que provar nada para ninguém. Seja conhecida de Deus. Seja conhecido de Deus. Jó não estava preocupado em provar para a esposa dele que ele ainda era alguma coisa. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Numa situação como essa, muitos já se desesperam, falam, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está olhando para mim, o Senhor não está cuidando de mim. Você está vivo? Você está respirando? Ele está cuidando de você. Glória a Deus. Ele está cuidando de você. Não dê ouvidos a um evangelho caído que te ensina se você não for rico, próspero, você não é de Deus. A gente já ouviu, eu já ouvi isso. Um absurdo. Como se o nosso Deus saísse escolhendo príncipes sobre esta terra ou palácios. Não é isso que ele faz. Eu li uma palavra ontem que diz assim que ele mandou o seu servo ir pelos becos, os valados, buscar os mancos e os coxos, os cegos. É esse que Deus quer. Aquele que para muitos não tem valor algum. Talvez as pessoas olhem e falem, esse daí é deficiente, esse daí não enxerga. Mas é esse que Deus quer, porque ele pode vir deficiente, mas ele não vai permanecer deficiente. Ele pode vir cego, mas ele não vai permanecer cego, porque ele está assentado na mesa do Senhor, na presença do Senhor, porque é esse que vai valorizar. Um dia eu fui manco na presença do Senhor. Um dia eu fui manco, eu não conhecia o Senhor, não tinha intimidade com o Senhor. Um dia eu fui cego, eu não conhecia o verdadeiro evangelho, não conhecia a verdade. Mas um dia o Senhor me chamou, um dia o Senhor te chamou e falou assim, vai lá buscar ele, traz ele para cá, porque ele não vai ser mais deficiente. Ele vai andar. Ele vai me conhecer, ele vai conhecer os meus caminhos. Ele não vai ser mais cego, ele vai contemplar a minha face, a minha grandeza. Ele vai ter um lugar na minha presença. Ele vai ter intimidade comigo, ele vai se assentar à mesa comigo. E é isso que Deus quer de cada um de nós, intimidade. Se manter firme na presença dele. Ele não veio para os sãos. A Bíblia diz, ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que realmente têm uma necessidade em Deus. Aquele que tem realmente o desejo de Deus. Do cuidado dele.
Nós dependemos do Senhor em todo tempo, em todo momento. Meu irmão, não deixe nada mudar o que você é na presença de Deus. O que você é para o Senhor. E essa mensagem que Deus ele trouxe ao meu coração no dia de hoje, eu tenho a certeza que essa semente ela vai germinar e vai crescer e vai dar muito fruto. Em nome de Jesus. E desde já eu agradeço sim pela oportunidade que Deus me deu mais uma vez. E eu gostaria de saber quem vai orar comigo em nome de Jesus. Seu André? Dona Cíntia? Vocês tinham que ver a cara dele aqui. Dona Leila? Não, irmão, obrigado. Amém. Ficar na intercessão. Dona Paula? Meu irmão, obrigada pela intercessão, Senhor. Amém, Dona Paula. Só na intercessão. Vai orar, eu sei que você vai orar. Dona Cintia, vai louvar? Vai orar. Amém. Então eu inicio, a Dona Cíntia por segundo, o seu André por terceiro finaliza. Amém, seu André? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos entrar na presença do Senhor mais uma vez. Em nome de Jesus. Ó Deus, Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, nós queremos dizer ao Senhor que o Senhor venha nos alicerçar cada dia que passa, meu Deus. Venha nos firmar, meu Pai. Meu Deus, completa a boa obra do Senhor na nossa vida. Não deixe, Senhor, que o medo tome conta do nosso coração, nem a tristeza, nem a angústia, nem nada, Senhor, que paralise a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza e a convicção que temos no Senhor, a convicção que temos no seu Evangelho, na sua palavra. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus que não abandona os seus, é o Deus que tem cuidado dos seus pequeninos sobre esta terra, do seu pequeno rebanho, meu Deus, sobre esta terra. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, para que nenhuma fraqueza, nenhuma debilidade, nenhuma situação difícil venha, meu Deus, fazer com que nós venhamos nos apartar da Tua presença. Pelo contrário, Senhor, que venhamos nos aproximar, que venhamos nos achegar, que venhamos clamar ao Senhor com todas as nossas forças, como se não houvesse o amanhã. Que venhamos glorificar a Ti, meu Pai, em todo tempo, ainda que os dias sejam maus, ainda que os dias sejam difíceis, sejam dias de trevas, que todos venham saber que o Senhor permanece o mesmo Deus e o Senhor não mudou sobre a nossa vida. E nós também, meu Pai, nós continuamos Te amando, nós continuamos Te desejando, nós continuamos dizendo que o Senhor é a nossa riqueza, nós continuamos dizendo que o Senhor é o bom perfume da nossa vida. Ó meu Deus, nós ficamos tão felizes quando o Senhor nos visita, quando o Senhor nos toma, quando o Senhor nos renova, quando o Senhor nos cuida. Nós ficamos tão felizes quando nós nos sentimos sentados no seu colo, quando nós nos sentimos abraçados pelo Senhor, meu Deus. Quando nós sentimos que o Senhor está a nos observar, meu Pai. Quando sentimos o seu cuidado. Quando nós olhamos, meu Pai, e vemos que somos filhos do Senhor. O nosso coração se enche de alegria. Uma alegria que este mundo não pode dar e que o dinheiro, Senhor, não pode comprar. Que não é comparado às alegrias passageiras desta terra, mas é uma alegria do Espírito Santo,
Uma alegria, meu Pai, que pode nos faltar o ouro, pode nos faltar a prata, pode nos faltar os bens materiais, mas o Senhor é o Deus que tem renovado este servo, o Senhor é o Deus que tem renovado esta serva, o Senhor é o Deus que tem enchido, meu Pai, este amado, esta amada, Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos lábios, a nossa boca, o nosso coração, o nosso viver, meu Pai, na sua presença, a nossa casa venha glorificar ao Senhor. Que a nossa casa venha te servir, meu Deus. Em nome de Jesus, que nós venhamos valorizar aquilo que o mundo já não valoriza mais, meu Deus. Os valores, meu Pai, que se perderam para este mundo, que muitos dizem que é bobeira, que muitos dizem que é caretice, Senhor. Nós sabemos que parte do princípio da sua palavra, Senhor meu Deus, que nós venhamos levar o nome do que for lá fora, meu Pai, mas que não venhamos nos envergonhar nem do Senhor, nem do teu evangelho, em nome do Senhor Jesus. Então, meu Deus, eu oro pela vida, meu Pai, do teu povo, peço que o Senhor fortaleça, que eles venham se manter firmes, meu Pai, venham resistir, meu Pai, independente do que viverem e que passarem, em nome de Jesus, pois o Senhor é a rocha, é a nossa rocha, é o nosso refúgio, é o nosso bem maior, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e intercedemos, apresentamos, meu Pai, os cadernos de oração, a agenda de oração, apresentamos, meu Pai, os nomes, meu Pai, que foi dado para orar através do WhatsApp também. Que todas as vidas sejam apresentadas a Ti. Pessoas falando de problemas no casamento, problemas, meu Pai, na saúde, problemas, meu Pai, na família. Meu Deus, vai de encontro a cada uma dessas pessoas. Das minhas irmãs também que não puderam entrar na live hoje. Em nome de Jesus, renova esses servos, renova essas servas. Meu Deus, eu em concordância peço também ao Senhor, batiza com teu fogo, com teu Espírito Santo, meu Deus, o teu povo, em nome de Jesus. Meu Deus, toca onde nós não podemos tocar, vai aonde nós não podemos ir, alcança onde nós não podemos alcançar. Meu Deus, o Espírito Santo vai de encontro ao teu povo, aviva, meu Pai, esse servo e essa serva. Em nome de Jesus, Pai, que eles venham rasgar o coração diante da tua presença e venham se entregar como nunca antes, porque o Senhor permanece Deus, o Senhor não mudou, meu Pai. Em nome de Jesus, a situação, meu Pai, talvez está espremendo o teu povo, meu Pai. Está deprimido, está falho, está errante. Mas o Senhor permanece, meu Pai, com a mão estendida, com o braço aberto. Para este mesmo, para esta mesma. Que talvez está se sentindo suja, impura. Ó, meu Pai, eu intercedo por eles. Em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor, meu Pai, é Deus misericordioso. E assim, meu Pai, eu passo a oração para o teu servo em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó Pai, aqui estamos te agradecendo, Pai. Obrigada por nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada, Senhor, por usar a boca do teu servo para nos passar a tua mensagem. Obrigada, Senhor, por estar conosco em meio às tempestades. Às vezes são tantas, as ondas são tão altas que não conseguimos ver a terra firme. E o Senhor sempre usando a tua palavra, a tua boca, para dizer, para continuarmos, para perseverarmos, que o Senhor é conosco. Ó Pai, graças te damos por esse momento, juntos em família, como um corpo de Cristo.
Pai, nós entregamos a Ti o nosso coração, Senhor. Nós entregamos nossos pensamentos. Senhor, o Senhor é aquele que nos sonda quando acordamos e quando nos deitamos, de dia ou de noite. O Senhor é aquele que sabe as nossas fraquezas. O Senhor é aquele que conhece cada cômodo nosso. Então nós te pedimos, nós te suplicamos, nós clamamos a Ti, Rei dos Reis. Só Tu tens poder, meu Pai. Então entra no nosso coração. Somos falhos, somos pecadores. Não somos nada. Se não é o Senhor por nós, a gente nem anda, a gente não respira. Então, meu Pai, nós te pedimos, por favor, entre em nosso coração, entra nesses cômodos. Arranca, meu Pai, tudo que não presta. Meu Pai, tira os nossos medos, os nossos traumas, as nossas dores. Cai por terra nossas tristezas, nossas angústias, Pai. Tudo aquilo que está impedindo de te ver, de te sentir, de ter intimidade contigo, de caminhar contigo, de se entregar a Ti. Oh, meu Pai, arranca essa covardia. Senhor Jesus, nós não queremos continuar dessa mesma forma, na mesmice. E nós, por favor, Senhor, se aperfeiçoe nossas fraquezas. Limpa o nosso coração. Dai-nos um coração puro, Pai. Um coração que Te teme. Um coração, meu Pai, que esteja cravado os Teus mandamentos. Um coração, meu Pai, que possa Te obedecer em todo momento, que nós possamos viver a Tua palavra 24 horas, que nós possamos viver o Teu santo e puro evangelho. Oh, Senhor Jesus, um coração de amor, venha transbordar amor em nosso coração. Que nossos pensamentos, meu Pai, venham estar encharcados de Ti. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, nos afastar do mal, andarmos no caminho do Senhor, o caminho que leva a Ti, Pai. Que possamos ser íntegros, retos, como Jó. Sabemos que tem vezes que a luta é tão grande que nós queremos parar. Então, por favor, meu Pai, dai-nos força, fortalece-nos, Senhor, em meio às tribulações, em meio às tempestades. Ó Senhor Jesus, cuida dos Teus servos, cuida daqueles que não puderam entrar, meu Pai, cuida do Teu povo. Senhor Jesus, unge-nos, cubra com o Teu manto. Nessa época de carnaval que o mal está solta, destruindo lares, destruindo casamentos, acabando com a juventude, acontecendo tanta desgraça, estupros, e por aí vai, jovens, pessoas se drogando, pessoas se prostituindo a rodo. Oh, meu Pai, muitas vezes até o cristão mesmo, até mesmo das casas de oração, meu Pai, dizendo que é para o Senhor. Oh, Pai, que nós venhamos estar nesse momento, nessa época, nesse tempo, com os nossos joelhos, meu Pai, no chão, com o nosso rosto no pó, Te glorificando, nos santificando, nos revestindo. Oh, Pai, nos vista com a Tua armadura, calça os nossos pés, guarda o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, faz-nos soldados fortes e corajosos. Que nós vamos ser, meu Pai, servos e servas adoradores. Que nós viemos, meu Pai, reconhecer que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, mesmo em meio às nossas enfermidades, seja física ou seja espiritual, mas que nós venhamos, meu Pai, declarar que só o Senhor é Deus, que nós venhamos Te dar glória e não venhamos amaldiçoar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, mesmo na escassez, em nome do Senhor Jesus, mesmo que nos falte o pão,
mas que nós venhamos sempre reconhecer que só o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de tudo, que tudo é com a tua permissão, que nem um fio cai no chão sem a tua vontade, sem a tua permissão, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, por cuidar de nós, por cuidar dos nossos lares, por cuidar dos nossos entes queridos, por cuidar dos nossos familiares. Obrigada, Senhor Jesus. O Senhor é o nosso médico que cuida da nossa saúde. O Senhor é aquele que não deixa nos faltar a provisão, que não deixa nos faltar o pão à mesa. O Senhor é aquele que nos dá a condição, meu Pai. O Senhor é o nosso tudo, o nosso bem maior. Se nós estamos aqui hoje, meu Pai, respirando, se nós caminhamos, se nós ouvimos, se nós falamos, se nós enxergamos, é o Senhor. É por tua santa misericórdia, porque não somos dignos nem de pronunciar esse nome que é santo, é poderoso, é majestoso. Oh Pai, tu és santo, nós te amamos tanto. Coloca mais amor em nosso coração, meu Pai. Coloca, meu Senhor, que venhamos estar, meu Pai, como Maria nesse mundo de Marta, ouvindo a Tua palavra. Oh, meu Pai, que nós venhamos dedicar mais horas a Ti, que nós venhamos orar mais, meu Pai, que nós venhamos louvar mais, mesmo em meio às lutas, nossas dores. E tu sabes que não. Tem dias que não são fáceis, tem dias que não temos vontade nem de levantar da cama. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é o Deus que nos ama, que se compadece de nós. Gratos somos, meu Pai, por o Senhor fazer parte da nossa vida. Gratos somos, meu Pai, por o Senhor nos permitir a cada dia, quando nos levantamos, é o Senhor que nos dá a chance, é o Senhor que nos dá a oportunidade, meu Pai, de mais 24 horas, de reconhecer os nossos erros, de pedir perdão por nossos pecados. O Senhor nos concede, meu Pai, a chance de te buscar mais, de te engrandecer mais, de nos fortalecer mais. Oh, meu Pai, venha nos avivar, meu Pai, nós te pedimos. Transforma-nos, Senhor Jesus, de dentro para fora. Mata a nossa carne, Senhor Jesus, e alimenta o nosso espírito. Oh, Senhor Jesus, que os nossos olhos venham estar fixados em Ti. Que nós não venhamos olhar mais para os lados, mas que nós venhamos olhar para o alvo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor, meu Pai, é aquele que luta as nossas lutas, o nosso general de batalha. O Senhor é aquele, meu Pai, que muitas das vezes toca nosso rosto como uma suave brisa. O Senhor é aquele, meu Pai, que nos guarda, que nos protege. Oh, Senhor Jesus, o Senhor é o nosso amigo, aquele que nós confidenciamos a Ti o mais íntimo dos nossos segredos. Obrigada, meu Pai, por nos ouvir. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós desde o ventre de nossas mães. Obrigada por essa live, meu Pai. Obrigada pela vida dos irmãos que hoje estão aqui presentes, pela vida da Leila, pela vida da Paula, pela vida do André, pela vida do Josiel. E peço também, Senhor, vá nos lares daquelas que não puderam vir hoje, que não puderam estar. O Senhor sabe o motivo. Ô Senhor Jesus, vai nos lares, vai ungindo cada canto daquela casa. Acampa exército de anjos, meu Pai. Cuida da Paula. Cuida, meu Pai. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a sua família. Que domingo estaremos lá, meu Pai. Que nada façamos para nossa glória, mas que tudo venha a ser para a tua glória, Senhor Jesus. Que ali vidas venham ser ganhas. Que ali, meu Pai, tudo seja começo, meio e fim, conforme tu queres, Senhor Jesus.
que todos sejam tocados pela tua glória, que ali, meu Pai, abra as comportas do céu e derrame da tua glória, venha com o peso da tua glória em cada vida que se encontrar ali presente. Manifesta o teu poder, venha encher os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, como te amamos, te adoramos, te glorificamos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por esse momento, Senhor Jesus. Nos revista. Nos cobre com o teu manto. Livrai-nos de todo o mal, meu Pai. Não deixe-nos cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos, meu Pai, das mãos dos nossos opressores, das garras de Satanás, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós não queremos perder a tua presença, Jeová. O Senhor é tudo para nós. O nosso Senhor é o nosso bem maior, a nossa fortaleza, a razão da nossa existência. Se temos, meu Pai, tudo que temos é o Senhor que nos dá. Nada é nosso. Em nome do Senhor Jesus, tudo é teu. A nossa vida é tua, Pai. E que dela seja feita conforme a tua vontade, o teu querer. Que nós venhamos estar no centro da tua vontade, meu Pai. Senhor Jesus, nós te pedimos, nós te suplicamos que venha cair por terra, meu Pai, todo o vício de agradar pessoas. Que tudo que fizermos, meu Pai, não venha para agradar homens, mas que venha agradar o Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Não importa a área das nossas vidas, que nós viemos fazer tudo, meu Pai, com obediência, com amor, para te agradar, para a tua glória. Senhor Jesus, toque em nosso coração, coloca a fome, a sede de orarmos mais, de sermos homens que orem 24 horas, que 24 horas estejamos em espírito. Mesmo que não seja em épocas de propósito, mas a nossa vida é um propósito, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Fazei-nos invictos, fazei-nos fortes, que possamos estar sempre prostrados aos teus pés, que os nossos lábios confessem apenas que o Senhor é o nosso Deus. Usa a nossa vida, se assim o Senhor quiser, para ganhar, para levar o teu evangelho. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, una mais, caia por terra todo espírito de contenda, Senhor Jesus. Eu agradeço essa oportunidade. E antes de finalizar, meu Pai, eu quero em especial pedir, meu Pai, pela vida do André, nosso líder, meu Pai. Nós sabemos que não é fácil essa responsabilidade de guiar um rebanho. Nós lemos na tua palavra, Senhor Jesus, tantos líderes guiando o rebanho, o quão difícil é. Só o Senhor sabe, no íntimo dele, o que ele passa, o que está passando. Então eu apresento a vida, meu Pai, do seu servo no trono da tua graça. Toca nele, Senhor Jesus, toca no coração. Protege-o, revista de todo o mal, porque o mal tenta a todo instante querer pará-lo. Ó Senhor Jesus, consagra os lábios dele. Consagra, meu Pai, para que não venha sair nada, nenhuma palavra que venha derrubar a ovelha no aprisco. Unge os lábios dele, consagra a vida dele, toque no seu coração, que ele venha cada dia mais se fortalecer no Senhor. Oh, meu Pai, manifesta nele os seus dons e talentos. Senhor Jesus, que ele seja totalmente guiado pelo Espírito Santo. Que tudo que ele falar ou fizer não seja aquilo que ele quer, mas aquilo que o Senhor quer. Manifesta-se na vida dele, meu Pai, dê força. O Senhor sabe que ele também, meu Pai, tem os seus levantes, tem as suas lutas internas. Ele ora por todos nós, meu Pai.
mas nós intercedemos pela vida dele, porque sabemos que não é fácil. Então, por favor, meu Pai, cuida do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Ele saiba conduzir o rebanho, e que tudo seja feito na vida dele, conforme a tua vontade, o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Que mesmo que ele chore lágrimas de sangue, que ele nunca venha deixar de glorificar o nome do Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, meu Pai, que ele venha te glorificar. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor colocou ele em nossas vidas para levar a tua palavra. O Senhor aguçou nele, meu Pai, o dom de nos ensinar. Porque hoje, nessa era, meu Pai, vamos às casas de oração e ninguém nos ensina nada. Só se fala de prosperidade, de promessas. Eu tenho, meu Pai, quase 42 anos e nunca aprendi nada disso. E olha que andei em tantas casas. Louvado seja o nome do Senhor por ter posto Ele em nossas vidas. Para o Senhor mostrar que ainda há, meu Pai, pastores que cuidam do seu rebanho. Obrigada, Senhor. Sabemos que não é fácil a missão dele aqui nessa terra, porque ele é em meio a contra tudo. Mas te agradecemos e no final tudo será para a tua glória. Dê força a ele, meu Pai, abençoa ele neste domingo, que ele vai estar na casa da tua serva, dos seus familiares. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, ele no estudo de amanhã. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E passo, meu Pai, essa oração para o teu servo André. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias ao Senhor. Toda honra e toda glória é somente ao Senhor, que é nosso bom pastor. Somente ao Senhor, que é nosso Rei. Pai, se estamos de pé, se nos movemos, se respiramos, é pelo Senhor. Ninguém, meu Pai, por mais que seja forte, por mais que seja sábio, pode acrescentar, meu Pai, 1 minuto de vida na vida do próximo. Mas o Senhor é Deus, Pai. Deus zeloso, Deus maravilhoso. Deus ao qual, meu Pai, clamamos, invocamos o seu nome. Invocamos porque sabemos o Deus que tem nos guardado, que tem nos protegido. O Deus que tem nos sustentado em meio às aflições, quando o mar está revolto, quando a aflição, meu Pai, bate a porta. É a tua palavra, meu Pai, que nos sustenta. É, meu Pai, o teu sacrifício que nos garante, meu Pai, a vitória. O Senhor é maravilhoso. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, neste mundo, onde tudo, meu Pai, tenta infligir, oprimir, meu Pai, os teus servos, a tua igreja. Meu Pai, nos mantém puro, nos mantém íntegro na tua presença. Que nada, meu Pai, venha nos fazer nos afastar do Senhor. Que nada, meu Pai, tire o temor do nosso coração. Ah, meu Pai, o que nos separará do seu amor? Será a fome, a nudez, a espada, o perigo, principados, potestades. Nada, meu Pai, nada nos separará do seu amor. Porque o seu amor, meu Pai, ele é perfeito. O seu amor, meu Pai, é a nossa força. É o seu amor que tem, meu Pai, nos cuidado. É o seu amor que tem nos mantido de pé. É o seu zelo. Então, meu Pai, que nada venha nos separar, assim como o teu servo ministrou a palavra de hoje. Às vezes, meu Pai, recebemos notícias e más notícias.
uma bomba atrás da outra. E tudo tem o propósito, meu Pai, de perdermos a graça, a visão do Senhor. Mas, meu Pai, assim como o teu servo, cheio da tua graça, ele falou: no eu vim, no eu voltarei, bendito é o nome do meu Senhor. Nada é nosso, Senhor. Nada, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que o nosso propósito nessa terra é conseguir, meu Pai, estar com o Senhor no reino, na tua presença. Meu Pai, então, em nome do Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, abençoa, meu Pai, derrama a graça do Senhor sobre a vida das minhas irmãs, dos meus irmãos. Derrama, Senhor, o teu poder, derrama o teu Espírito Santo, que nessa noite, meu Pai, eles venham transbordar, venham sentir, meu Pai, venham sentir a tua presença envolvendo, renovando, transformando, batizando, fazendo, meu Pai, o que só o Senhor pode fazer na vida deles. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu intercedo por cada um deles, por cada sonho, cada pedido, cada lágrima. Só o Senhor conhece a aflição do teu servo, o que às vezes tem tirado a sua paz, a sua dor, a sua tristeza. Mas eu sei que o Senhor é a resposta para todas as coisas. Eu sei que o Senhor é o alívio, é o refúgio. Eu sei que o Senhor, meu Pai, é o nosso norte. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite eles venham receber das tuas mãos santas e benditas. Eles venham receber, meu Pai, o teu abraço, a tua cura, o teu tocar. Venha receber, meu Pai, a força que eles necessitam para se manter na tua presença. E que tudo seja para a honra, para a glória, para a majestade, para a exaltação do Senhor. Que, meu Pai, que tudo que seja feito, cultos, estudos, seja para a glória, para nós conhecermos o Senhor, para estarmos firmes do Senhor, para sentirmos o Senhor, para sentirmos o teu reino se aproximar de nós. Oh, meu Pai, que tudo seja, meu Pai, para termos comunhão, para termos amizade, para entendermos o Senhor. Que tudo seja, meu Pai, para termos uma vida íntegra, pura, uma vida de temor, de renúncia na tua presença. Oh, meu Pai, que a glória do Senhor venha a ser manifesta na vida dos meus irmãos e irmãs, que a face do Senhor resplandeça, meu Pai, sobre a vida deles. Dê a paz, dê o descanso. Derrama suas bênçãos sobre a vida deles. E salva, Senhor, que é o principal. Salva a família, salva a casa. Salva, meu Pai, os teus servos. A cada dia que a tua conversão vem estar no nosso coração, para a honra e glória do seu nome. Meu Pai, eu entrego a vida, entrego este culto, esta live ao Senhor. Coloca em tuas mãos, Senhor, os pedidos, os sonhos, os projetos, o que os meus irmãos oraram nesta noite, e que seja tudo para a sua glória e honra, majestade e louvor. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Glórias. Glória a Deus. Bendito é o Senhor em todo o tempo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, né? Por mais essa oportunidade de buscar a presença do Senhor. É motivo de alegria, né? Alegrei-me, né? Quando disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Minhas irmãs, Deus abençoe. Graças a Deus. Muito obrigado, viu? Por tudo. Obrigado pela oportunidade. Deus venha abençoar vocês, né? Fortalecer, abençoar a noite, o descanso, né? Casa, família.
E dizer que nós amamos vocês. Nós amamos vocês. Estamos Até domingo.